A rosa mística floresce no jardim, entre o vermelho e o branco, o princípio e o fim. Guevura que é fogo, Hesed que é luz, o caminho sagrado que a alma conduz. Não olhes para a carne, não olhes para o chão, mas para as 6 direções do coração. Justiça superior, justiça inferior, Zeir Anpin e Malhut num laço de amor. Abra meus olhos e lixar, eu quero ver os carros de fogo, divino poder. Além da cegueira, além da ilusão, a verdade habita na união. O servo tremeu diante da escuridão, preso na matéria, sem ter visão. Mas o profeta orou, o véu se rasgou e a misericórdia dura se revelou. Não firas com a espada, mas serve o pão. Adoça o juízo, transforma o irmão. Yosef guardou a aliança, a luz brilhou, Binyamin, o justo a santidade firmou. Yesod conecta o céu e a terra, trazendo a paz que acaba com a guerra. O tzadik não cai, o tzadik resiste, pois a Sherina nele existe. Justiça superior, justiça inferior, Zeir Anpin e Malhut num laço de amor. Abra meus olhos e lixa, eu quero ver os carros de fogo, divino poder. Além da cegueira, além da ilusão, a verdade habita na união. Não há outro além de ti, errado. Olá e bem-vindos. Olha, hoje o nosso desafio aqui é um pouco diferente. A gente tem em mãos o roteiro de um outro programa, o Notebook Clam, que mergulha fundo assim nos ensinamentos do Zohar. E isso através dos estudos da escola Kibbutz Sinai e do moré André Clem Rosa. O material fala em decodificar a física da luz espiritual. É uma expressão bem forte, né? A promessa aqui é que metáforas antigas, tipo uma rosa, uma árvore genealógica, não são só historinhas, sabe? Elas seriam um tipo de mapa. Um mapa da nossa alma e das forças que regem a realidade. E esse ponto de partida é, assim, a chave de tudo. Se a gente não entende que está entrando num universo de símbolos, o risco de se perder é enorme. A tendência é ler literalmente e pensar que são contos de fadas, ou pior, né? Cair em superstição. Mas a proposta é outra. É um sistema complexo, quase uma matemática da consciência, feito para entender a si mesmo e o mundo. É como receber um mapa de um terreno desconhecido. Primeiro, a gente precisa aprender a ler a legenda, né? Entender o que cada símbolo significa. Boa analogia essa do mapa. Então, vamos começar a decifrar essa legenda. A primeira grande imagem que o material joga na mesa é a de uma rosa. Em hebraico, Shoshaná.
Ela é descrita como o símbolo da Assembleia de Israel. E a minha primeira pergunta é bem direta. Por que uma rosa? De todas as flores, de todos os símbolos possíveis, por que essa especificamente? Porque a rosa é visualmente perfeita para explicar o conceito central. Nesse sistema, a rosa representa o que é chamado de Malhut, o reino. Pensa em Malhut como o nosso mundo, sabe? O plano físico, o palco onde a vida acontece. E a beleza da metáfora está nas cores da rosa que o Zohar descreve. Ela tem pétalas vermelhas entrelaçadas com pétalas brancas. Cada cor é um código. Certo, então não é uma rosa qualquer, é uma rosa de duas cores. O que elas representam? Exato. O vermelho simboliza o rigor, o julgamento, a força de contração, de limite. O nome técnico para isso é Gevorah. O branco, por outro lado, é o oposto, representa a misericórdia, a bondade, a força de expansão, de doação. É chamada de Hesed. E o que é genial na metáfora é que a rosa não é só vermelha ou só branca. Ela é a união dessas duas forças. A vida, no nosso plano, não é só expansão infinita, nem só restrição absoluta. É a dança, sabe? A tensão constante e produtiva entre essas duas energias. Peraí, deixa eu ver se eu consigo traduzir isso para algo do dia a dia. É como educar uma criança. Não dá para ser só sim para tudo, que seria a pura misericórdia, a expansão. Perfeito. Mas também não dá para ser só não, o puro rigor. Exatamente. A lógica é essa. O equilíbrio, a educação de verdade, acontece nessa dança entre o afeto e o limite. A lógica é essa. Exatamente essa. E vale para tudo. Para gerenciar uma empresa, para um projeto criativo, para nossa própria disciplina pessoal. Precisa da expansão da ideia, mas também do rigor do prazo e do orçamento. E o material aprofunda isso ainda mais. Ele diz que essa rosa é composta por 28 tempos. 28. É um número bem específico, não é aleatório, imagino. De forma alguma. Esse número vem de 2 lugares. O primeiro é que o primeiro versículo da Bíblia, no Gênesis Bereshit, Bara Elohim, tem exatamente 28 letras no original hebraico. E o segundo é aquele famoso poema do livro de Eclesiastes, que diz que há 28 tempos para tudo debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de colher, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Cada um desses tempos seria um momento em que uma dessas energias, rigor ou misericórdia, está mais ativa. A vida, portanto, é um ciclo de 28 fases, uma valsa constante entre o vermelho e o branco da rosa. Nossa, essa conexão é surpreendente. Quer dizer que uma lista de nomes numa árvore genealógica, que a gente costuma ler como uma saga familiar, é, na verdade, um diagrama técnico da psique humana? Como isso funciona exatamente? É exatamente essa a proposta. A história literal é a camada de fora, o veículo. A camada de dentro é um mapa da árvore da vida, que é o diagrama cabalístico da estrutura, da realidade e da alma. Funciona assim. Os 6 primeiros filhos de Yaakov, que ele teve com a primeira esposa, Léa, correspondem às 6 emoções centrais. Elas formam o que é chamado de Zeirampim, o tronco da árvore da vida. Ok, Zeirampim, outro termo técnico. Vamos com calma. O que seria esse tronco? Pensa na árvore da vida como uma organização. Zeirampim é a diretoria, a sede da empresa, onde as grandes estratégias e emoções são geradas. As 6 emoções são Hesed, o amor, a bondade, Gevorah, a disciplina, o rigor, que a gente já falou, Tiferet, a harmonia, Netzar, a perseverança, Hod, a humildade e Yesod, a conexão, o fundamento que une tudo. Essas são as forças motrizes, as estratégias geradas lá na sede. E a filha Diná? E os outros filhos? Beleza? Malhut é a loja, o ponto de venda. É o lugar no mundo real onde as estratégias se tornam produtos. Diná é a manifestação final de todas essas emoções no nosso mundo físico. E aí entram os filhos da segunda esposa, Rahel, Yosef e Binyamin. Eles têm um papel especial. Sim, o material chama eles de tzadikim, que se traduz como os justos, né? Mas aí vem uma distinção que me deixou curioso. O texto chama Yosef de justo superior
e Binyamin de justo inferior. Isso soa um pouco, sei lá, hierárquico, quase como se o Binyamin fosse menos justo. É uma ótima observação e a explicação disso é um dos pontos mais profundos do material. Primeiro, o que é um tzadik, um justo? Segundo a fonte, é alguém que foi testado numa prova de fogo e resistiu. Yosef é o arquétipo do justo superior, por causa daquele episódio famoso no Egito, onde ele resistiu à sedução da esposa do mestre dele, Potifar. Ao fazer isso, ele dominou o instinto mais básico em nome de um propósito maior, guardando o sinal da aliança. Ele representa Yesod de Zeir Anpin. Na nossa analogia, ele é a integridade na matriz, no nível estratégico mais alto da empresa. Certo. Ele foi provado no mais alto nível e passou. Mas e Binyamin, o justo inferior? Pelo que a história conta, ele não passou por um teste dessa magnitude. Por que ele ainda é um justo? E aqui está a chave. Binyamin é considerado justo porque ele manteve a integridade e a santidade no contexto dele, mesmo sem ter enfrentado a mesma provação extrema. Ele representa Yesod de Malhud. Ele é a integridade na operação do dia a dia, na loja. A justiça dele não é de menor qualidade, mas opera numa esfera diferente, a do nosso mundo cotidiano. E a lição moral que a fonte tira disso Nossa, é poderosíssimo. que você não pode de forma alguma julgar a outra pessoa a menos que tenha passado exatamente pela mesma prova, nas mesmas condições, com a mesma estrutura interna. Chamar Binyamin de inferior não é um demérito, mas um reconhecimento de esferas de atuação diferentes. Existe uma humildade radical nesse ensinamento. Ele nos força a admitir que a gente não tem ideia do que se passa no campo de batalha interno do outro. Isso é realmente forte. Uma lição de humildade experiencial. Essa ideia de equilíbrio entre rigor e misericórdia, entre diferentes esferas de justiça, é fascinante. O material dá algum outro exemplo de como isso funciona na prática? Talvez numa situação de conflito? Sim, é um exemplo fantástico. O roteiro analisa a história do profeta Eliseu, ou Elixá. Um exército sírio inteiro vem para capturá-lo. A primeira leitura é uma história de poder sobrenatural, um milagre de guerra. Mas a interpretação da fonte é muito mais sutil. O rei de Israel, ao ver o exército inimigo cercado, pergunta para Eliseu: devo matá-los? Devo matá-los? A reação natural seria aniquilar a ameaça. E o que Eliseu faz? Ele não pede a morte deles, certo? Ele faz algo estranho. Exatamente. Ele não pede a morte, nem fogo do céu. Ele pede a Deus que os inimigos fiquem temporariamente cegos. O que é fascinante aqui é a estratégia por trás disso. Não é um ato de crueldade, mas o que a fonte chama de misericórdia dura. É a aplicação do julgamento do Din, a energia vermelha da rosa, mas com um propósito final de misericórdia, de Hesed, a energia branca. Então, na prática, é como um cirurgião que precisa fazer um corte para remover um tumor. O corte em si é um ato de rigor, de violência, mas o objetivo final é a cura, a misericórdia. É isso o princípio. É o princípio na sua forma mais pura. O termo técnico para isso é Hamtakat Hadinim, que significa o adoçamento dos julgamentos. Ao cegá-los, Eliseu os neutraliza completamente sem derramar uma gota de sangue. Ele os desarma, mas a história não para aí. Depois de cegos e desorientados, ele pessoalmente os guia para o meio da capital, Samaria. Estando ali, completamente vulneráveis, o que ele faz? Ele ordena que lhes deem pão e água, que os alimentem e depois os enviem de volta para casa em paz. O resultado disso deve ter sido impressionante. Foi transformador. O texto bíblico diz que, depois desse episódio, as tropas da Síria não tornaram a invadir a terra de Israel. Ele não venceu uma batalha, ele acabou com a guerra. Ele usou o rigor de forma precisa para criar uma abertura para a misericórdia. E com isso transformou inimigos em, não exatamente amigos, mas em não inimigos. Ele transformou a relação. A lição é que a bondade, aplicada com sabedoria estratégica, é infinitamente mais poderosa que a força bruta. Não é fraqueza, é inteligência espiritual no mais alto nível. Ok,
isso conecta tudo. Começamos na Rosa, como o equilíbrio das forças, passamos pela família de Yaakov, como um mapa da alma, e agora vemos esse mapa em ação com Eliseu. Tudo isso é muito profundo. Mas qual o risco de entender tudo isso de forma errada? Qual é a armadilha? O material termina com um alerta bem forte, focado no Gazi, o servo de Eliseu. E essa é a aterrissagem necessária. É a parte que diz, ok, agora como aplicamos isso eticamente na nossa vida? O erro de Gazi, segundo a fonte, foi a cobiça e a superficialidade. Ele viu todos esses milagres, a cura do general sírio Naamã, a neutralização do exército, mas ele não entendeu o processo espiritual por trás. Ele só viu a oportunidade de ganho material. Ele foi atrás do general para pedir as recompensas que o Eliseu tinha recusado, não foi? Exato. Eliseu recusou ouro e prata para ensinar que a cura espiritual não tem preço. Gazi, às escondidas, correu atrás do general e pediu os tesouros em nome de Eliseu. Ele representa a mentalidade de quem se aproxima do espiritual buscando benefícios imediatos e materiais. A fonte usa essa história como um alerta muito direto. E o que seria essa abordagem superficial hoje em dia? Seria tratar a Cabalá, ou qualquer caminho espiritual profundo, como um passatempo de fim de semana, sabe? Um clube social, ou o que é pior, como uma espécie de caixa eletrônico cósmico para pedir milagres financeiros. A fonte é muito enfática nisso. Esse conhecimento exige seriedade, exige repetição, exige que se façam anotações, exige um compromisso de vida. O objetivo é conectar a alma com a sua raiz, com a sua fonte, e não para decorar o apartamento ou pagar as contas. A superficialidade de Gazi o levou à ruína. Ele acabou contraindo a lepra da qual Naamã tinha sido curado. É um aviso atemporal e muito, muito relevante. E isso nos leva ao ponto teológico final, o mais forte de todo o material. Depois de nos guiar por toda essa estrutura complexa, a fonte pisa no freio e faz uma afirmação categórica. O único salvador é o Criador, Hashem. Há uma crítica muito clara à dependência de intermediários humanos, sejam eles rabinos, mestres, qualquer outra figura religiosa. A frase usada é direta. Deus não muda. A responsabilidade pela conexão espiritual é, no fim das contas, intransferível. É individual, direta e se constrói com estudo sério e prática, não pela simples devoção a uma pessoa. Uau! É um fechamento poderoso e que coloca toda a responsabilidade no indivíduo. Então, vamos recapitular a jornada. A gente começou com a imagem da rosa, entendendo a vida como essa dança constante entre rigor e misericórdia. Daí vimos como a genealogia de Yaakov pode ser lida como um mapa da nossa própria arquitetura emocional. Mergulhamos na história de Eliseu para ver uma aula prática de como usar a sabedoria para transformar conflitos, a tal misericórdia dura. E tudo isso aterrissa num alerta final, a importância do estudo profundo, da seriedade e da fé direta no Criador, fugindo da armadilha da superficialidade e da idolatria de figuras humanas. Exatamente. Se a gente amarrar todas essas pontas, o fio de ouro que as conecta é a busca por equilíbrio e pela conexão da alma com a sua origem. Seja no equilíbrio das forças dentro de nós, como na rosa, na compreensão da nossa estrutura interna, mapeada pela família de Yaakov, ou na aplicação sábia desses princípios no mundo, como fez Eliseu. O recado é que esse é um trabalho interno, sério e que exige dedicação total. O objetivo final é alinhar a nossa vida com essa ordem cósmica maior. Para deixar um último pensamento no ar, a fonte destacou muito aquela lição da história de Yosef e Binyamin, a de que não se deve julgar outra pessoa sem ter enfrentado exatamente o mesmo teste. Agora, se a gente tirar esse princípio do contexto puramente espiritual e o trouxer para o chão da nossa vida, como a aplicação dessa humildade experiencial, esse reconhecimento profundo e honesto dos limites da nossa própria vivência, poderia transformar a maneira como a gente lida com desentendimentos, debates e conflitos no nosso dia a dia, na família, no trabalho, nas redes sociais. Fica a reflexão.
mãos a mística floresce no jardim. Entre o vermelho e o branco, princípio e fim. Guevura que é fogo, Hesed que é luz, o caminho sagrado que a alma conduz. Não olhes para a carne, não olhes para o chão, mas para as 6 direções do coração. Justiça superior, justiça inferior, Zeirampi, Malrut, num laço de amor, abra meus olhos e lixa, eu quero ver os carros de fogo, divino poder, além da cegueira, além da ilusão, a verdade habita na união. O servo tremeu diante da escuridão, preso na matéria, sem ter visão. Mas o profeta orou, o véu se rasgou e a misericórdia dura se revelou. Não firas com a espada, mas serve o pão, adoça o juízo, transforma o irmão. Yosef guardou a aliança, a luz brilhou Benjamim no justo, a santidade firmou. Yesod conecta-te o céu e a terra, trazendo a paz que acaba com a guerra. O tzadik não cai, o tzadik resiste, pois a Sherina nele existe. Justiça superior, justiça inferior, Zeirampi, Malrut, num laço de amor, abra meus olhos. A verdade habita na união. Não há outro além de ti. Não há outro além